Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso encontro da quinta-feira aqui na Casa da Prece, onde já estamos aqui há algum tempo preparando para recebê-los, né, nesta noite. Então a gente já vai pedindo para vocês, para que vejam o som, a imagem, se está tudo bem, para que a gente possa melhorar aqui o que for possível. E hoje nós temos um capítulo especial, não é? Uma conversa, e que a Ana Paula vai nos trazer hoje este capítulo que enche os nossos corações de ensinamentos, né, Ana? Então, gente, boa noite a todos. Boa noite a todos. Muita honra em pegar esse capítulo tão importante para o entendimento da gente. Espero ter uma linguagem que leve a todo mundo a mensagem que tem que ser levada. E eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio. Obrigada. Tudo bem? O pessoal está ouvindo? Já entraram? Pode fazer a próxima. Então, neste momento, estamos todos aqui juntos. Hoje nós temos mais um convidado especial, o Eduardo está aqui com a gente. Então tem a Ana que vai falar do livro, o Edu que está ajudando aqui na parte também de som, o nosso diretor de imagem, o nosso consultor Renato, a Kira. Então estamos todos a postos já. E a minha acidez. Então, neste momento, vamos juntando os nossos corações e nos imaginando todos aqui na Casa da Prece, adentrando, se abraçando e sentindo-se abraçados pelos mentores deste estudo. E que esse amor, esse abraço fraterno neste momento possa se estender a todos os nossos lares. E juntos vamos até o Mestre Jesus, rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, que ajude-nos abrindo nossas mentes e nossos corações no entendimento das lições que serão trazidas hoje. E rogamos que nos inspire para que possamos trazer as mensagens de hoje, os ensinamentos, de uma forma que todos nós já podemos entender. Assim também elevamos o nosso pensamento até a Mãe Santíssima e rogamos, Senhora, que envolva-nos com seu manto de luz, de paz, de amor e de bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, continuando o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho, ele está no capítulo 27, Pedi e obtereis, nas condições da prece. É o que nós estamos estudando já sequencialmente aqui nos nossos últimos encontros, que é para a gente entender um pouquinho a ação da prece e a transmissão do pensamento. Hoje nós vamos ver os itens 13 e 14. E o item 13 nos traz o seguinte: ele nos fala quando a gente faz um pedido através de uma prece. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar.
do coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderia sair mais do que palavras, e nunca os impulsos da caridade que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que instintivamente preferimos recomendar-nos às preces daqueles cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhor escutados. Quantas vezes, né, a gente não faz isso? A gente fala, não, vou pedir para alguém que a prece dele é melhor, né? Não é que é melhor, é que já conseguiu uma condição moral de devotamento, de confiança, que a prece se leva facilmente até Deus, né? Aí ele continua. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja o que lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício, ou quando isso possa ser útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar pelo outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de uma inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos, e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. Então aqui é muito bom para todos nós que estamos aprendendo ainda a orar, né? Não podemos desanimar, porque a prece, ela tem que ser sentida, e a gente precisa exercitar dia a dia para começar a sentir dentro de nós essa confiança, essa fé, esse Deus Supremo que está dentro de nós, né? Então, tudo, onde pudermos, né, vamos orar, que de alguma forma vai chegar até Deus e de alguma forma vai beneficiar aqueles por quem estamos orando. E hoje, continuando o nosso estudo da mediunidade, nós começamos já a teoria das manifestações físicas. E nós vimos que estas manifestações físicas é tudo aquilo no exterior, é tudo aquilo que impregna os nossos sentidos físicos, externos. É aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, que a gente sente. Então, tudo aquilo que acontece ao nosso redor e que qualquer um de nós podemos ver quando isso acontece. Então, para que a gente possa entender como o espírito age nessas manifestações, nós precisamos lembrar lá atrás alguns conceitos da natureza do espírito. Então, nós vamos ver que, primeiro, a gente não conhece muito bem a natureza do espírito, porque ele foi criado por Deus. Então, nós sabemos que ele existe através daquilo que é provocado em nós, através dos seus atos que tocam os nossos sentidos físicos. Por isso que a gente sabe da existência do espírito. E aí também nós já conhecemos a sua forma, né? Então, todo o componente para que a gente chegue a uma manifestação, qual seja ela física ou subjetiva, vai ter o composto do espírito, que é criado por Deus, do corpo físico, que é retirado, toda essa matéria retirada dos fluidos aqui do orbe em que a gente vive,
e esses fluidos têm como base o fluido cósmico universal, e o perispírito, que é esse intermediário, esta ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. E esse perispírito também é de matéria do nosso planeta, a mesma matéria que compõe tudo aqui no nosso planeta, tudo que aqui existe. Ela é derivada do fluido cósmico universal, mas é específica para este mundo que a gente vive e também específica para todos nós que aqui habitamos. Então, nós temos o espírito, o corpo físico e o perispírito que liga estes dois. A única diferença do corpo físico e do perispírito em relação à matéria, esse fluido que os anima, é que o corpo físico é mais pesado, é essa matéria mais densa que a gente tem. E o perispírito é uma matéria mais sutil. Então, quando estamos encarnados, temos espírito, perispírito e corpo físico. E quando estamos desencarnados, tem espírito e perispírito. Então, é através destes mesmos perispíritos compostos desta matéria, da mesma matéria deste planeta, que se dá toda a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o espírito, ele precisa da matéria para agir sobre a matéria. Então, ele não pode fazer nada que não seja das leis naturais que existem no planeta. Então, Kardec continua aqui nos mostrando algumas considerações que ele percebeu nessas manifestações físicas, onde tinha barulhos, mesas girantes. Ele percebeu algumas coisas que ali acontecia e que ele não conseguia entender direito. Então, ele percebeu que o espírito, para movimentar um objeto, ele exerce uma ação que seria mecânica em cima deste objeto. Só que eles não sabiam como isso acontecia. E aí, ele também se perguntou que muitas vezes nessas reuniões apareciam, algumas mãos que eram até tangíveis, apareciam braços, e ele ficava imaginando como é que esses espíritos carregavam isso daí, carregavam aquele objeto, aquela mesa de um lugar para o outro, E aí ele pensou, ele falou o seguinte, que tudo nos fazia crer que o espírito se servisse de mãos. Então, que sempre deveria ter mãos deles, espíritos, para carregar isso daí. E ele continua dizendo que, se perguntando, qual era a necessidade, então, do médium? Se eles estavam numa reunião espírita, onde aconteciam essas manifestações, se o espírito, com o seu perispírito, pudesse fazer tudo sozinho, então qual que era a necessidade do médium ali? Será que o espírito poderia fazer tudo sozinho? Então ele começa a falar que ele percebia que os médiuns algumas vezes colocavam a mão em cima da mesa e aconteciam os fenômenos. Outras vezes os médiuns não colocavam as mãos e o fenômeno acontecia do mesmo jeito. E aí ele perguntou o seguinte, será que não pode o médium ajudar o espírito a fazer esta ação? Como que seria essa ajuda do médium para esses espíritos, para que eles pudessem fazer essas manifestações físicas? Então aqui ele começou a fazer a pesquisa para o livro dos médiuns, para nos trazer, que é o que nós temos hoje, a explicação que ele nos dá sobre isso. Então, ele perguntou para vários espíritos, e este que respondeu essas perguntas que nós trazemos hoje é o espírito de São Luís. E ele diz que da mesma forma outros espíritos também responderam. Então, a primeira pergunta foi: como um espírito pode mover um corpo sólido? Como o espírito pode mover uma mesa? Então ele explica que é da combinação de uma porção do fluido espiritual
com o fluido que desprende do corpo do médium. Então, muitas vezes, o médium desprende este fluido, que é um fluido especial para poder dar forma a alguma coisa, muitas vezes sem saber. Mas que este fluido que o médium doa, que desprende do médium, é matéria do nosso planeta. Então, por isso que na combinação destes dois fluidos, acontece o que nós vamos ver aqui para frente. Aí ele pergunta o seguinte: os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificada? Aí ele diz que não desta forma como a gente entende essa matéria solidificada, né? Porque a mesa, ela também é feita da mesma matéria do fluido espiritual, do fluido do orbe que nós estamos. Então, tudo que existe no nosso orbe, matéria de mesa, de parede, de madeira, tudo que existe aqui é feito do mesmo fluido espiritual. E quando uma mesa se move, é porque o espírito tirou este fluido, que é o espiritual, e ele pode ser modificado de alguma forma daquele ambiente que ele está. E aí ele nos explica que é este fluido que ele tirou daquele ambiente, que anima a mesa, que por um momento parece que ela tem vida, e combina todos esses fluidos. Então, pega o fluido que está naquela mesa, que é matéria também, desse nosso orbe, com o fluido do espírito que está ali comunicante, daquele perispírito, com o fluido do médium. E aí ele diz o seguinte: nesta combinação de fluidos, parece que alguma coisa que a gente não percebe envolve aquele objeto, e pela vontade desse espírito que está ali para fazê-lo movimentar, ele se movimenta. Então, é uma junção destes fluidos que envolve aquele objeto e que o espírito que está ali fazendo esta manifestação, pela vontade dele, ele imprime a vontade e aqueles fluidos todos fazem esse movimento. E aí ele diz o seguinte: e quando este objeto é uma coisa pesada, grande, como será que acontece isso? Ele consegue fazer sozinho, né? Aquele espírito que conseguiu juntar todos esses fluidos e dar movimentos em alguns objetos, será que ele consegue fazer sozinho quando é uma coisa grande, pesada? O que será que acontece? Então, isso daí nós vamos ver a semana que vem, continuando este capítulo que nós estamos estudando, né? Que nós colocamos hoje no nosso grupo, que está no Livro dos Médiuns, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Então, está no item 73 e 74, que assim nós vamos continuar a semana que vem. Tá bom? Tem pergunta já? Tá bom. Pode ver. Pergunta da Rosa Barcelos pelo Facebook. Até os espíritos mais elevados conservam seu perispírito após o desencarne em mundos espirituais mais elevados? Olha, Rosa, até ser um espírito puro, quando eles já não necessitam mais desse corpo espiritual para transitar entre os mundos, onde a gente não sabe muito bem como que são os espíritos puros. A gente sabe que Jesus é o espírito puro que veio à Terra. Mas até chegar nesse nível de espírito puro, onde a mente é que comanda, né? Comandará tudo de onde eles estão, para transitar entre os mundos é necessário que tenha um perispírito. Só que esse perispírito vai ser de acordo com a matéria daquele mundo que ele transita. Seja no mundo mais de nível como o nosso, ou seja nos mundos felizes, nos mundos elevados. Todos têm um corpo ainda espiritual, onde eles se movimentam, onde eles transitam, onde eles fazem
tudo que é necessário sobre as ordens do Cristo, né? Porque quanto mais elevado, nós vimos que tem uma graduação muito grande, né? Desde nós que somos ainda espíritos inferiores, nós vimos lá que na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, tem toda uma graduação de espírito. Então, conforme nós vamos nos elevando moralmente, nós também vamos mudando esse perispírito e o mundo em que vivemos. Mas se vier em missão a um mundo inferior daquele que eles habitam, eles vão processar um perispírito para poder se movimentar e atuar nesse mundo. Mas quanto mais elevado esse espírito, mais sutil é o perispírito deles. Pronto? Então agora nós vamos passar para a Ana, que vai nos trazer o capítulo 39 do Nosso Lar. Bom, bem complementar esse capítulo em relação ao da semana passada, que quem trouxe foi o Marcelo, e só revendo um pouquinho rapidamente o que foi visto. Então, André conheceu a casa de Tobias, as relações que tinha nessa família espiritual, né? Então, Tobias com Hilda formavam um casal de um casamento de amor. Tobias com Luciana formaram um casamento fraterno, né? Eles diferenciaram, né, naquele capítulo, eles diferenciaram que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever, né? O de Tobias com Hilda seria o casamento de amor, que é o casamento mais elevado, um entendimento maior entre os dois, a harmonia, enfim, aquele encaixe maior, né, de alma com alma, né? O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma por combinação vibratória. Então o casamento de Tobias com Hilda. E o de Tobias com Luciana, o casamento fraterno, onde pode até haver o amor. Na verdade, existe a relação fraterna, também não se constrói sem o amor, mas é uma relação mais talvez de cuidado, de ajuda, de dedicação, de complementariedade, né? Assim, eles ficam mesclados, não é totalmente dividido. Então, o próximo, né? No próximo quadrante ali viria o casamento de provação, que a palavra-chave seria tolerância. Tolerância a tudo que possa surgir dentro da relação, desde daquela paciência que precisa ser desenvolvida por não ter um entendimento maior, uma combinação maior, as coisas mais graves que podem acontecer e que precisa dessa tolerância, um vício do cônjuge, enfim. A palavra-chave aqui seria tolerância, né? Para o de fraternidade seria ajuda, dedicação. E o casamento de dever, que tem a ver com um dever moral, né? Aquela responsabilidade que vem de uma vida anterior, possivelmente causando alguma coisa, algum débito para aquela outra pessoa, por minha indução, né? Eu causei alguma coisa no outro, quando eu venho para isso, eu tenho uma responsabilidade por resgatá-lo daquele nível que ele ficou ali de evolução dele. Então, esses são os 4 tipos de casamentos citados anteriormente, e Tobias teve os 2 de casamento de amor com Hilda e fraterno com Luciana. Bem, vamos agora, né, para o capítulo 39 mesmo, que o André saiu de lá inconformado com a situação, ele não julgava, mas também não se conformava, não entendia direito, falou, eu vou falar com Dona Laura, ela é a melhor pessoa, né? E foi até lá para conversar com ela, que valorizou bastante essa procura dele, né? Coisas que nos atormentam, pensamentos, né? Questões que a gente não consegue entender, que a gente não consegue resolver, vale muito a pena, sem dúvida, falar com pessoas mais velhas
né, mais velhas aqui nessa vida, mas que certamente tem alguma coisa para passar para a gente. E ela valoriza muito esse contato. E a gente sente isso, que sempre pode ser bacana, né? Compartilhar para poder entender melhor. Bom, Dona Laura conversa com ele, fala que lá em nosso lar tem diversos lares, diversas famílias nessa composição, né? Mas que nem todo mundo, nem todos os casos desse tipo de relacionamento evoluem tão rapidamente, né? Todos, boa parte ainda permanecem no umbral, lidando lá com suas próprias sombras de emoções, né? De ciúmes, de apego e tudo mais, né? Mas tem os casos que já chegam nessa evolução. Ela começa com essa explicação e o André ainda está inconformado com a situação, ainda pergunta um pouco mais. E ela fala, olha, André, realmente eu entendo a tua impossibilidade ou a impossibilidade das pessoas alcançarem um entendimento dessas relações. Não é tão fácil assim, né? Mas vamos levar em conta a evolução dos espíritos, a evolução da animalidade para a espiritualidade elevada, né? Aqui envolve a questão do sexo, que não é tão bem entendida, e o sexo é colocado por ela como um patrimônio de faculdades divinas que recebemos do Criador, mas que demoramos muito a compreender a sua essência e a empregar utilmente. O que é o amor aqui? O que ela está falando do sexo? Na verdade, o amor, o sexo, né? O que é esse sexo que ela está falando? É um amor, né? É uma expressão muito elevada de amor que dá para ter a expressão aqui na Terra, mas que é muito difícil para nós ainda aqui conseguirmos entender, né? Então, utilizamos essa energia, utilizamos esse patrimônio que nos é dado de maneiras bem inadequadas, né? É muito, muito comum. Então, na casa de Tobias ali, e que é muito incomum, eles conseguiram substituir muito rapidamente as cadeias de sombra por laços de luz. O que ela quer dizer com cadeias de sombra? Primeiro, a Hilda, que desencarna, mas tem o apego pela casa, o apego pelo marido, pelos filhos. Aí já não é exatamente uma expressão de luz, né? Aí vem as diversas necessidades de Tobias, com os filhos pequenos, com a reorganização do lar e tudo mais. E aí ele casa, vem os ciúmes de Hilda, né? Ao mesmo tempo ele casa, vem a infelicidade da Luciana, o desconforto, a infelicidade dela, por ter um casamento fraterno. Não era isso que ela queria. Ela queria um casamento, né? Mas ela não tem no Tobias aquele marido que traz essa possibilidade do amor efetivo, desse cuidado, dessa dedicação, né? Ela traz a dedicação, né? Ela realmente se dedica. E ele, já ficou claro ali no último capítulo que foi falado, quanto ele era também amargo, né? Ele também não foi lá um marido muito bacana, dão a entender assim muito rapidamente, né? Então, eles conseguiram transformar essa cadeia de sombra, desses sentimentos todos, da frustração da Luciana, inclusive, por laços de luz, em função da senhora Hilda, como a gente viu, né? Por decisão dela, por iniciativa dela. Né? Aí André fica em dúvida, né? Pergunta se todas as relações que se constroem na Terra com mais de um casamento evoluem tão rapidamente, né? E ela fala, espera lá, né? Não dá para generalizar, não dá para radicalizar, cada caso é um caso, né? Muita gente tem afeição, mas não tem compreensão, e eu achei o máximo ela colocar isso. Muito bom, né? A gente não pensa nisso. O fato a afeição não garante a compreensão, né? E aí talvez o amor garanta a compreensão, mas a afeição não. E esse amor a gente não atinge de uma maneira tão rápida, não é assim. Não é que a gente fala no amor, né? Conversando, cada namorado que a gente acha que ele vai ser, é ele, né? Ou é ela, para o homem, mas não necessariamente, são afeições e não amor realmente, né? No caso Tobias,
teve essa vitória da fraternidade real porque os 3 espíritos envolvidos estavam já numa busca por esse entendimento, né? Pela aquisição desse entendimento. Então, pôde-se construir esses laços de luz aí, de compreensão e de evolução, né? Em outros casos, eles permanecem se odiando, permanecem em desequilíbrio, não entendem a verdade, sofrem no império de mentiras, porque quando os afetos são assim construídos, a mentira vai estar sempre envolvida ali, o esconder, o secreto, né? E não conseguem entrar para uma zona mais de atividade superior, como no nosso lar. Eles permanecem no inferno que eles criaram para eles ali, dentro das relações, né? A continuidade disso é reencarnar e reencarnar em meio aos seus afetos, para ir conseguindo e construindo essa compreensão, até conseguir uma evolução maior. Mas é algo né, difícil aí, a gente não consegue se libertar muito. E aí ela coloca sobre a recomendação de Jesus, né, para a gente se reconciliar com os nossos inimigos ainda em vida. Quando isso não acontece, a gente volta e volta, né, para que a gente possa atingir esse nível de amor e de compreensão. Então, o que será que é mais comum, né? O que será que é mais comum atualmente? Né? A gente conseguir essa compreensão, né? Diversos casamentos acabam indo para uma separação, para um divórcio. A gente já viu que isso não é o errado especificamente, mas a gente muitas vezes não consegue trilhar esse caminho efetivamente do perdão aqui. É uma separação que às vezes com muita briga, né? E aí a gente vai ter que rever isso, né? No entanto, essa questão do perdão, né? Ela coloca aqui essa questão para Jesus, é muito séria, né? Porque perdoar com palavra não leva à evolução. Às vezes a gente acha que perdoou, ou a gente está ignorando a questão, né? A gente estava falando de... como é que a gente falou? Não responde, né? Também não ouve, mas também não ignora, né? Eu posso não me propor a entrar numa contenda, numa discussão, num conflito maior, mas então eu não vou responder e não vou ouvir, não vou trazer isso para dentro para ficar com aquilo, né, borbulhando ali. Mas se eu decido simplesmente ignorar, eu também não estou tendo a melhor atitude aí, porque eu estou só jogando para debaixo do tapete, né? Uma hora vem à tona, né? Então, para a gente conseguir efetivamente alcançar esse perdão, que não é só o de palavras, é preciso mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Isso é importante, porque todo conflito, toda relação conflituosa que a gente tem aqui, a gente pode se perguntar, né, de assim, o que eu fiz para esse irmão anteriormente? O que é que ele fez para mim? Quantas vezes eu me vinguei dele como desculpa porque ele me fez anteriormente? Né? As relações são muito complexas, então não é assim, não é raso da maneira como a gente imagina nas relações aqui. Existe sempre uma história, e para eu perdoar alguém que me atormenta de alguma forma, eu preciso realmente refletir, pensar, admitir que, ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha a lembrança, eu certamente tenho algo aí para a palavra resgatar, eu não sei se é a ideal, mas assim, eu tenho algo a ser resolvido com essa pessoa que está me atormentando. De que maneira eu posso trabalhar isso que não seja por meio do conflito, aceitando o conflito, respondendo, né, entrando nessa vibração que não é tão boa, né? Existe tudo isso, né? E André se mantém ainda, puxa, mas a experiência do casamento, ela é sagrada, né? Pois é, eu falo, então,
Vamos diferenciar aqui espíritos ainda animalizados e sem condições de entendimento de outros, né? André, você e eu, que já compreendemos as necessidades da iluminação com Cristo. Então aqui tem uma coisa muito importante para a gente, né? Saber que nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui tendo contato com todo esse significado de tudo que a gente está estudando, né? Inclusive em relação às relações afetivas, à intimidade, ao sexo, né? E a partir do momento em que a gente tem a informação, a responsabilidade é outra. O que a gente está vendo aqui é que todo casamento, não só todo casamento, mas toda experiência que envolve sexo, afeta profundamente a vida da alma. Vai sempre afetar. É a utilização daquela dádiva que Deus deu para a gente e que a gente está utilizando de uma maneira inadequada. E a partir do momento, sinto muito informar, agora já é uma responsabilidade. Quem nunca tinha ouvido isso, agora já tem uma responsabilidade a respeito. Deixa marcas, influencia de alguma maneira a alma e o corpo, né? É isso que ela diz aqui. Os animalizados que não sabem, mas os que têm informação, o que se pretende é que tenham informação e que se tenha compreensão a respeito da utilização dessa energia, né? Aí André foi ficando meio constrangido, porque ele realmente lembrou de como ele construiu, né, a vida dele, o lar com a família, manteve o casamento, a esposa no altar, mas cometeu muitos deslizes sexuais. Ele não teve uma vida, né, reta. Então, as marcas ele teve como consequências. Ele teve doenças venéreas, ele teve o organismo fragilizado, a úlcera que o matou, teve marcas espirituais que agora o levam a reflexões profundas. Teve alguns capítulos atrás aquela reflexão dele tão profunda a respeito da postura dele ao longo da vida. Quanto tempo ele perdeu não entendendo nada, né? Essas coisas vão deixando essas marcas que levam a reflexões agora, né? E assim, nesse momento a reflexão tem a ver que toda experiência sexual, para quem já recebeu alguma luz do espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma, que é o que eu estava falando, né? Quem já recebeu alguma luz, de preferência, ter um entendimento e uma atuação na vida de uma maneira mais evolutiva, né? Ela coloca que esse entendimento sobre o fraterno, né? O entendimento fraterno precede todo o trabalho verdadeiramente salvacionista, que é a evolução aí. Então ela conta da lembrança que ela tem de um instrutor do Ministério da Elevação, que conta que se pudesse voltaria à Terra só para avisar para os religiosos que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. O que ela está dizendo aqui? É esse não julgamento, é esse entendimento de que todo irmão, essa compreensão de que somos todos irmãos em estágios diferentes de aprendizado. Estamos todos em evolução. E por que ele fala dos religiosos? Porque é comum nas religiões esse julgamento, essa condenação, né? E tem os espíritos que ainda não têm a iluminação, não têm a informação. E aí não podem ser julgados, porque eu não sei, né? Mas se eu sei, eu preciso mudar. Né? E essas reflexões todas vão deixando André mais atormentado de alguma forma, né? Ele vai ficando, se questionando, vai ficando meio mal, vai baixando a sintonia dele de alguma forma, ele vai ficando muito mexido, ela percebe e propõe uma outra coisa, finaliza o papo ali e fala, olha, vamos ver a minha neta, que voltou, né, que veio da Terra, tal. Ela encerra ali. E o que é esse encerrar? Porque ele está atormentado, está, né, querendo mais o papo, ela encerra, vamos fazer outra coisa, né? Toda conversa não proveitosa não deve ser prolongada, né? Não ia para frente, né? Ele começou a baixar a sintonia dele, não tinha porquê naquele momento. O entendimento que ela tinha para passar era aquilo, né?
E aqui a gente volta àquela postura, né? De não responde, também não ouve, né? Quando tem... são aquelas conversas que não precisam ter uma continuidade, aquelas discussões na vida da gente, no nosso dia a dia, que não vale a pena dar continuidade. Vai até um ponto, vamos respirar, vamos parar, vamos... Né? Aí, doutor Hans, né, que abaixa a cabeça e ora, não precisa responder na hora, não precisa dar continuidade. E aqui é uma conversa, não é uma discussão. Mas ainda que sendo uma conversa, há que se perceber o momento de parar. Porque não tem um caminho mais, não vai direcionar mais para um caminho tão proveitoso. Né? Então ele vai, visita a neta da dona Laura, vê que ela está muito bem, e volta para o trabalho, vai embora, volta para o trabalho no dia seguinte, mas ainda atormentado com sua própria postura de vida, com o entendimento aí dessas questões que são tão importantes e que a gente pode se questionar o tempo todo, né, sobre a nossa postura em relação às relações da gente. É isso. Muito obrigada. Então, agora estamos abertos às perguntas. Pergunta da Ana Paula pelo Facebook. Então, afastar a pessoa que te fez mal, mesmo que internamente você tenha perdoado a pessoa, não resolve? É preciso ter contato com a pessoa e falar para ela sobre o perdão? Pelo que eu entendo aqui, se ela perdoou sinceramente, né? Porque é uma questão interna dela, esse perdão é interno, não é que precisa falar para o outro do perdão. Você pode falar para o outro que você perdoou, mas internamente você não está bem. Mas, então é o perdão interno, não é que você precisa falar, perdoou, acabou. É isso. O perdão, nesse caso, é você não desejar o mal do outro, né? Então, se você não instigar essa relação, não desejar o mal do outro, a gente consegue seguir em frente, sim, de forma mais leve. Pois é, né? Chico dizia... Pergunta da Adriana. Perdão. Chico dizia, perdoar é ter paz na vida. É ter paz, não tem a dúvida. Paz é íntima, né? É isso, com certeza. Pergunta da Adriana. Com a nova fase de transição planetária, essa transição do mundo de provas e expiações para regeneração, não há maior chance dos relacionamentos serem melhores, como se fossem relacionamentos de um novo ciclo? Creio que é uma oportunidade tanto, né? Creio que é uma enorme oportunidade para se refletir, para se conviver e perceber até que ponto eu consigo, né, falando das relações de casamento, né, uma enorme oportunidade para esse conviver, para praticar, né, como falou aqui, a tolerância ou a paciência ou a dedicação, sim, com certeza. O esforço diário. O esforço diário, pois é, que mais do que na quarentena, os casais estão convivendo agora, né? É uma oportunidade nessa transição. Um outro e não julgar, ajudar, né? Pois é. E no mundo regenerado, os compromissos, os casamentos vão ser regenerados também, né? Então... Pois é, olha só. Então já vão se preparando agora, né? Vamos começar vamos a preparar começar, agora para a gente, quem sabe, né? Ter estar no mundo de regeneração. Né? Nossa. Boa noite, Ana Paula, Deise e a todos que estão assistindo. É Elô Vasconcelos que está falando. Eu fiquei com uma dúvida agora. Se a gente fez mal a alguém, e esse alguém já está desencarnado, ele vira até um espírito obsessor, vamos falar assim. E daí a pessoa, o encarnado, acaba desencarnando também. O acerto de contas, entre aspas, não sei se esse é o melhor termo, ele é só feito quando há o reencarne das duas pessoas, ou no plano espiritual há também isso?
quando os dois passam a ser desencarnados? Não há um encontro no plano espiritual não pode existir um acerto, também um perdão lá? Ou só apenas quando reencarnarem? Obrigada. Bom, Ilô, tudo bom? É o seguinte, Ilô, a gente viu no caso aqui de Tobias, Dona Laura, eles cresceram no mundo espiritual, né? Eles tiveram ajuda, cresceram e depois ajudaram os que ficaram aqui. Então, é assim que acontece. Mesmo quando um fica obsessor e não melhora, se um deles já melhorou, mesmo aqui na Terra, antes de voltar, ou se melhora lá, porque cada um vai de acordo com a sua condição vibratória, com a sua sintonia. Então, é assim que vai acontecer. Esse que melhorou um pouquinho, volta para ajudar de novo, para vir junto com aquele que ainda não está bem, para que as relações começam a se refazer, que nem nos foi explicado hoje, né? Voltaremos quantas vezes for necessário para que possamos reajustar essas relações. Então, se um já melhorou, mesmo que o outro é obsessor, a gente só melhora porque a gente tem obsessor, né? Porque ele nos mostra aqui que a gente precisa melhorar. Então, se aquele que ficou aqui melhorou, ele não vai encontrar logo com aquele, porque eles estão em sintonias diferentes, vão estar em locais diferentes. Mas esse que já melhorou, ele pode muito ajudar aquele outro. E eles retornarão para que também tenham um novo casamento, um novo ciclo de reajuste aqui na Terra, quantas vezes for necessário. Pergunta da Sandra pelo Face. Num relacionamento, até que ponto devemos perdoar, relevar, mesmo tendo o entendimento de que esse relacionamento pode ser uma prova de vidas passadas? Acho que eu entendi o início da pergunta. Você pode repetir? Eu repito para você. Por favor. Pergunta da Sandra pelo Face. Num relacionamento, até que ponto devemos perdoar, relevar, mesmo tendo o entendimento de que esse relacionamento pode ser uma prova de vidas passadas? Eu vou tentar responder. Mas, justamente sabendo que é um casamento de provas de vidas passadas, a questão é conseguir atingir essa capacidade de perdoar, de relevar, enfim, essa paciência. Essa é a nossa evolução, justamente num casamento que nos coloca esse tipo de prova, né? Isso que tem que, o máximo possível, você vai desenvolver sua paciência, vai relevar. Depende do tipo de questão que é colocado, mas se é uma questão de paciência, de tolerância, esse é o nosso grande desenvolvimento, né? A questão nesta convivência, é você achar a compreensão de cada um dos fatos que acontecem, né? Então, também nós temos que analisar todos os fatos, não são todos os fatos também que nós temos que deixar passar. Tem alguns fatos que nós temos o dever moral de corrigi-los, né? Jesus fazia isso. Então, assim, quem já está estudando, já tem um pouquinho melhor a compreensão, que pode ver o que aconteceu naquele momento, muitas vezes, quem sabe a gente não desencadeou alguma conversa que depois voltou, né, de uma forma não muito agradável. Então, aquele que já consegue entender um pouquinho, que já se instruiu um pouquinho mais, tem que se perguntar primeiro, né? Fui eu que errei, onde for que eu errei, mas não importa quem errou, ele tem que ter atitude fraterna para com o outro. Eu fico imaginando que, e aí me corrija, mas eu fico imaginando que determinadas situações e determinadas almas estão aqui também para aprender o autorrespeito. E porque se colocam em situações, atraem espíritos, atraem relações que realmente acabam desencadeando uma cadeia aí
de submissão, alguma coisa desse tipo. E eu creio que evoluir é também aprender o autorrespeito. Então vai chegar um momento que existe um limite. Eu vou evoluir, eu tenho a minha paciência, não preciso desejar o mal do outro, mas eu coloco um limite naquilo que está sendo me proposto ali como vivência. Enfim, não sei, isso mesmo. Pergunta do Henrique pelo Face. Se já perdoei, mas não falei com o próximo sobre perdão por receio de ter mais problemas que soluções, o perdão é válido? Se ele não me perdoou, ficamos em dívidas um com o outro? Eu acho que eu não preciso falar para o outro a respeito do perdão. Eu tenho a minha atitude de não desejar o mal. Eu tenho a minha atitude de não provocá-lo. Eu tenho a minha atitude de não entrar nas contendas que talvez ele promova, me proponha, né? Porque ele não me perdoou. Né? Realmente o perdão aí precisa ser mútuo. Ele pode... A dívida, se eu perdoei, a minha dívida pelo menos a minha dívida em relação a perdoá-lo deixa de existir. Se eu ainda tenho alguma responsabilidade, possivelmente isso vai aparecer em algum momento. Agora, ele tem o caminho evolutivo dele de aprender o perdão também, né? Então, embora os caminhos aí estejam completamente, né, envolvidos, aí, cruzados, cada um tem seu nível de evolução. Eu não preciso falar com o outro que eu perdoei, eu mudo a minha atitude. É isso. Acho que é isso. É isso? É isso mesmo, né? O perdão, quando nós perdoamos alguém que nos fez mal, desta forma de não querer o mal do próximo, não provocar contendas, é nós que estamos evoluindo. Então, cada espírito tem a sua evolução individual. E todos nós um dia vamos evoluir, né? Posso contar um causozinho? Conte. Teve uma mulher que foi lá procurar o Chico e desesperada, que falou que não aguentava mais o marido dela, e tinham falado para ela no centro espírita que tem que se perdoar 70 vezes 7 vezes. E ela fez as contas e já perdoou muito mais que 490 vezes. Então, Chico, o que eu faço? Aí ele falou assim, minha filha, 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Então, continua perdoando. Nossa, Chico, mas é assim? É assim. E então, como é que eu vou fazer? Não, além de perdoar, minha filha, você faz assim, cuida do seu marido como se fosse um filho. E depois você vem me contar. E ela fez. Passou um ano, voltou lá, falou, Chico, nossa, que bom, eu mudei mesmo. Estou cuidando do meu marido como se fosse um filho. E meu casamento melhorou demais, ele melhorou muito. Então, é isso aí. Agora, quando chega no limite, e o limite qual que é? Tem uma lição no Evangelho que é sobre o divórcio, né? Então, cabe... Então, teve um evangelho sobre o divórcio, né? Vale a pena assistir, porque aí é uma condição muito especial, né? Da criatura, do casal, né? Então, em situações especialíssimas, né? Que não cabe aqui a gente entrar de novo, né? Pergunta da Dona Mari pelo Face. Se você perdoou, como por qualquer motivo vem à sua cabeça o episódio a qual você já perdoou? Perdoou? Quando vem à cabeça o fato? Eu não sei, eu acho que se vem, mas realmente perdoou, vem com compreensão, não vem com a raiva, não vem com o rancor. Ou tem que esquecer, para perdoar tem que efetivamente esquecer. Eu acho que vem e não desperta a raiva, desperta é um entendimento maior daquela situação que aconteceu. Eu acho que se perdoou, a gente acaba muitas vezes não dando valor para mais nada que
que nos lembrasse determinados fatos. Mas muitas vezes, né, a gente vê acontecer à nossa volta fatos que nos levam àquele passado. Mas nessa hora que vem na cabeça, é hora da gente fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente perdoou, né? Ele é um irmão que está aprendendo ainda, isso pode acontecer a qualquer momento, e não dar munição para esse pensamento continuar, não é mesmo? E assim ele vai agora de novo. Mas o perdão, ele não requer o esquecimento, não. Ele requer a compreensão daquilo que aconteceu, entendendo o outro na hora que aconteceu o determinado fato. Boa noite, Deise, Ana Paula, boa noite a todos e todas. Eu queria saber se o médium de efeito físico, se ele, quando ele atua assim com consciência e com vontade pela mente, né? Usando o perispírito dele, usando essa força, aliás, essa energia que ele retira do ambiente, mais com a sua energia e mais com a energia do ser comunicante, né? Eu queria saber se isso essa mediunidade, ela acontece com consciência mesmo do médium. Porque, não sei, a gente às vezes ouve falar que a pessoa tem essa mediunidade, não sabe que tem, aí de repente entra num lugar e uma janela fecha, ou um objeto cai, sabe, essas coisas assim. Essa energia do médium pode ser usada, de repente, pelo espírito comunicante? Sim. Essa é a minha pergunta, assim, que se esse médium, ele sempre tem o controle dessas energias todas, né, para poder atuar sobre a matéria, ou não, ou ele não, nem sempre ele tem consciência, mas a sua energia é utilizada para os efeitos. Sim, era o que acontecia físicos. Antigamente, Essa e hoje pergunta, muitas vezes tem espontaneamente. Eu não sei se eu me expressei direito, Deise. Sim, é assim, Rosa. Este médium que tem esta capacidade, desse tipo de fluido que serve para isso, ele pode ou não conhecer que ele tem isso. O que acontecia, que a gente vê muitos relatos, é que a pessoa não sabe que tinha esse fluido, mas ela emite, e o espírito que está ali aproveita desse fluido para fazer essas manifestações físicas. Mas nós sabemos que o médium que já descobriu que tem, ele usa estes fluidos para ajudar o próximo. Ele usa esses fluidos tanto no estudo, nos fluidos de cura. Ele usa esse fluido dentro de um processo mediúnico mesmo. E ele pode usar fora quando ele vê acontecendo alguma coisa, e ele pode doar para os benfeitores espirituais poderem ajudar naquele momento. Então, primeiro o médium tem que ser instruído de como isso acontece, e segundo, ele saber como ele pode usar. Mas Kardec nos relata que muitas vezes, a maioria das vezes, são espontâneos. A gente não tem o conhecimento e o controle daquilo que está acontecendo. A não ser que seja realmente dentro já de uma casa, num local específico, com todas as condições para ser utilizado esse fluido. Pergunta da Eduarda pelo Facebook. Quando você sonha sempre com um desencarnado e ele mostra que não está enterrado, está sempre fora do caixão, ele está ainda entre nós? Olha, são casos difíceis da gente saber se está aqui ou não. Primeiro que quando a gente tem alguém a quem nós somos muito ligados, que desencarnou, nós temos que fazer o exercício constante de não pensar neles, né? Por quê? Porque nós temos que deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Porque se ficarmos pensando neles,
a gente, por sintonia, está trazendo-os para perto de nós. Mas isso não quer dizer que aquele que, no seu sonho, que você vê ele vivo ainda do lado do caixão, não quer dizer, nós não podemos afirmar que ele está ali ou não. Não podemos afirmar se é algum fato que você viu ou não, que desencadeou, ou ouviu ou leu, que desencadeou isso daí. O que importa é a oração. Você reze bastante para ele, para que os espíritos protetores possam ajudá-lo, e não tente fixar neste fato, não deixe sua mente ficar sempre pensando nesse fato. Pensou, você dirige ele para os bons espíritos cuidar dele. As considerações finais, então. Que considerações fiz bem? Para mim, o que ficou muito forte é que a partir do momento que você tem uma informação, você tem responsabilidade sobre ela. É fácil colocar em prática tudo que a gente aprende no Evangelho? Não é assim tão fácil, mas a gente tem essa responsabilidade. Não dá para dizer que não sabe, não dá para dizer que não, né? Esqueci, enfim, né? É uma mudança interna, e a mudança, especificamente do assunto de hoje, porque em todos a gente fala sobre alguma coisa assim, é essa visão a respeito dos relacionamentos, da intimidade, do amor, do sexo. A gente teve informações muito importantes aqui. Então, é muito importante que a gente leve em consideração, porque a gente sabe que vai deixar marcas muito, muito, muito fortes. Essa a utilização, um outro aspecto é que o amor aqui, né, esse amor, o casamento espiritual, tem muito, muito a ver, não só com essa harmonia, mas com o respeito, com o cuidado com o outro. Mudar, perdoar, significa mudar de atitude. Eu não preciso falar com o outro, eu mudo a minha atitude, eu deixo de desejar o mal. Eu percebo que eu consigo sentir essa pessoa de uma maneira diferente. Esse é o perdão, não é falar, olha, eu te perdoo. É isso, acho que o principal foi isso. Obrigada. Muito bom. Tá bom? Uma última pergunta. Uma última pergunta? Isso. Pergunta da Ana Paula. Ela estava comentando o seguinte: comigo sempre aconteceu desde criança, de várias formas, e nunca teve medo. Aqui ela estava falando daquela parte de sonhar com as pessoas, né? E daí a pergunta dela é assim: quando saberei que posso usar essa mediunidade para ajudar e com consciência? Quando você se achar de posse dessa consciência e que pode ajudar. Eu acho que a gente pode ajudar todos os momentos. Em todos os momentos nós podemos ajudar através da prece. E em outros momentos podemos ajudar através do conhecimento que a gente tem. Se não conseguirmos ajudar aquele ser, a gente procurar alguém que vai nos indicar como ajudá-lo, né? Numa casa espírita que possa ser bem amparada, e assim, da mesma forma, esse ser também vai ser ajudado. Ana, vamos só lembrar aqui, a Dona Mari também, né? Esse pedacinho que fala sobre o perdão, diz o seguinte, que aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos dentro de si mesmo, né? Então, quando a gente perdoa, tudo aquilo que a gente não quer que aconteça para o outro mais, é porque a gente já entendeu dentro da gente o que isso pode fazer de mal para a gente, né? A gente tem que tirar do nosso coração, da nossa consciência este peso. É esse que é o perdão, é a gente também se perdoar, junto com a mesma, naquele mesmo fato, né? Só isso? Então, vamos terminando nesse momento. Agradecendo a todos, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom a gente estudar, a gente aprender um pouquinho, né, cada dia, para formar esta compreensão maior que a gente precisa ter
diante dos fatos que nos acontecem todos os dias, né? Então, assim, mais uma vez, possamos nos unir outra vez em pensamento, em coração, agradecendo esta casa que nos acolhe, aos mentores que cuidam de cada um de nós, junto com os nossos mentores particulares, a essa equipe que podemos acessar a qualquer momento quando estivermos em dúvidas. Porque o nosso pensamento, a transmissão deste pensamento vai chegar até cada um destes benfeitores e que a resposta virá no momento certo, onde tenhamos condições de entendê-la. E assim, já unidos a todos estes amigos espirituais, formando este grande coração que pulsa em cada um de nós, vamos levá-lo até o Mestre Jesus, depositá-lo em suas mãos, Senhor, para poder rogar-lhe que derrame suas bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra. Rogamos, Senhor, por todos os seres que encontram-se aflitos em qualquer dimensão. E lhe rogamos pelo nosso planeta, para que possas abençoar os nossos governantes, para que eles tenham discernimento, equilíbrio, para que sejam fraternos entre todas as nações, para que se ajudem, que busquem a paz, eliminem as guerras, as misérias, a fome. Rogamos, Senhor, que sua luz possa neste momento envolver todo o nosso Brasil, todo o povo brasileiro, para que a fraternidade e a solidariedade que estamos vendo entre todos nós nestes dias aflitivos possam ser uma constante em nossos corações. Rogamos, Senhor, pelos nossos governantes, para que também eles tenham o equilíbrio, a bondade, e que possas, Mestre, ajudar a abrir as suas mentes e seus corações, para que possam receber as instruções de Ismael para o nosso país. Rogamos, Senhor, que suas bênçãos iluminem esta casa que nos acolhe, todos os seus dirigentes, todos os assistidos, onde quer que eles estejam. Que sua mão abençoada possa chegar em cada um. Rogamos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, parentes, por todos aqueles que se encontram em nossos corações. Que a sua luz se estenda a todos os hospitais, a todos aqueles que estão dedicando suas vidas para salvar vidas. Que ela também se estenda a todos aqueles que estão deixando o nosso planeta em condições tão doloridas. E que possas, Mestre, acalmar os corações daqueles que ficam. E neste momento, Senhor, lhe rogamos por nós mesmos, para que nos ajude a encontrar a força e a coragem, a fé e a esperança no seu Evangelho Redentor. Que possamos nos ajudar uns aos outros nestes momentos. E que possamos, Senhor, caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Assim, Mestre, lhe pedimos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa semana a todos. E que, se Deus quiser, estaremos novamente aqui juntos na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Boa noite a todos.